Fala, meus concurseiros raízes. Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Faz tempo que eu não gravo vídeos, né? Tenho repostado alguns vídeos antigos. E nesse vídeo, gente, eu vou falar sobre estratégia de prova para o concurso da Cefaz Mato Grosso, né? Hoje é dia 30 de maio. 30 de maio. A prova, hoje é terça-feira, a prova vai ser agora no domingo. E eu vou falar sobre um tema importantíssimo para aprovação no concurso de auditor, tá? Estratégia de prova. Basicamente, eu vejo alguns bons alunos que estudam bem, mas chegando lá na prova cometem uns deslizes que eu já cometi, né? Basicamente, gerenciamento de tempo e ordem de resolução das questões. Basicamente, gerenciamento do tempo e ordem das questões, tá? Primeiro ponto que eu falo, as provas de auditor fiscal, elas não foram feitas para serem resolvidas na íntegra, não dá tempo. Então, o aluno que já vai para uma prova, e eu fui para a prova já depois de algumas provas, já com a mentalidade formada de que eu tinha que responder ali de 7 a 8 questões de cada matéria, de cada 10 questões, precisava fazer 7, 8, né? Para poder ser aprovado para o auditor. Então você tem que ter uma regularidade, você tem que ter calma para não cair nas pegadinhas das provas de auditor, que são questões que levam 10 minutos, 15 minutos. Então eu aprendi isso num concurso, né, do ISS Belo Horizonte, onde eu passei 30 minutos em duas questões de DRE, e essas questões foram anuladas, porque eu estava tentando ali, a qualquer custo, e o custo foi bem alto, responder aquelas questões. E eu não consegui resposta. E então eu fui para as outras questões. O problema é, eu já fui desgastado, já fui com a minha mente já, né, perturbada. A verdade é essa, resolver questões, né, valendo ali, hora contada, é desgastante. Só quem faz um concurso de auditor fiscal, né, e que estudou, né, porque aluno que não estuda acha as provas de auditor uma beleza, mas claro, não bate cabeça, olha ali uma questão e marca, né? Passa a prova todinha ali marcando questões, né? Então, mas o concurseiro que estuda, ele sai de uma prova de auditor destruído, né? Desgastado, entendeu? Não dá vontade nem de voltar para a próxima prova, né? Quando são uma prova, por exemplo, pela manhã e outra pela tarde. Então, ter estratégia na ordem das matérias, saber quais questões ele deve fazer, entendeu? É essencial. E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês, aqui o básico, e no final vou mostrar o presente aí para você, né? Que meu objetivo desse vídeo é bem claro, evitar que alunos que têm estudado aí de 60% a 80% do conteúdo de maneira tranquila, com qualidade, não fiquem fora, né, da lista dos aprovados porque não deu tempo, né, ou porque perdeu questões bobas, porque ficou preso em questões, né, que levam 10 minutos. Né? Às vezes uma questão leva 10 minutos. 10 minutos se faz 10 questões, né, de 1 minuto. Então, eu vou mostrar aí as teorias que eu tenho sobre como fazer uma prova, né, com estratégia, com tranquilidade. Né? Tem que ser esperto na hora da prova, tá? Não basta só estudar bem, não. No dia da prova, o dia que em poucas horas, né, você tem que aplicar aquilo que você levou anos estudando. Então, não basta só ter estratégia nos estudos, né, tem que ter, principalmente no dia D, né, no dia decisivo. Então, gente, estratégia de prova aí, para quem vai fazer a prova de auditor agora, né, da Cefaz, dia 4 agora, né, deixa eu ver aqui no calendário.
domingo, dia 4, tá? Então vamos lá. Aplicação da prova objetiva e prova discursiva dia 4 agora no domingo, não é isso? Então, coletei já essas informações, bonitinho. E aqui começa, né, a análise de gente grande, né? Deixa eu me colocar aqui. Que é tudo improvisado, tudo feito ao vivo, tá, gente? Tudo feito ao vivo. Então, a prova, gente, esses aqui que são os detalhes importantes, tá? A prova da manhã vai ter, né? Aqui, ó, 4 horas. 4 horas. Tá todo mundo doido, estudando que nem um condenado, hora dessa. E é por isso que eu me sinto, né, na obrigação de fazer um vídeo desse. Pra você que tá aí e não observa esses detalhes, né? Essa prova da manhã ela vai ter 4 horas, tá? E a prova da tarde também, né? A prova da tarde vai ser das 2h30 às 6h30. 4 horas também. 4 horas. E essa conta ninguém faz, né? Que conta, Julisson? Essa que eu vou fazer agora, gente. Vou logo adiantar o vídeo. Aqui, gente, nós temos pela manhã 30 questões aí, né? De conhecimentos gerais. 30 questões de conhecimentos gerais e 50 de conhecimentos específicos. Ok? Vou apagar isso aqui. Gente, presta atenção. Se você vai para uma prova dessa achando que vai sequer ler todas as questões, entendeu? Já começa aí um certo amadorismo, tá? Gente, 4 horas de prova, tá? 4 horas, a gente tem que fazer o quê? 80, né? Questões. Então, comece sabendo que não dá para fazer as 80 questões, tá? No máximo dá para ler. Por que, Justo? Tu me conhece? Não, eu conheço a matemática. Eu conheço o tempo que se leva a fazer uma questão. Então, meu amigo, dessas 4 horas, reserve 30 minutos finais. Para quê? Para gabarito, né? Gabarito. E chutes. Chutes. Tá? Desses 30 minutos, vai sobrar o quê? Vai sobrar 3 horas e 30 minutos. Isso aqui, gente, é 210 minutos. Meu amigo, você vai ter 210 minutos úteis para responder 80 questões, tá? Isso aqui, gente, faça as contas. 210 minutos, né? Dividido por 80 vai dar 2 minutos e 37 segundos por questão. Vou até abrir a calculadora aqui de novo, só para não correr o risco de estar, né, gravando aqui. Vou recalcular aqui. Exatamente, acabei de recalcular, né? Acabei de recalcular e é exatamente isso. Vocês vão ter 2 minutos e 37 segundos por questão, né? Ah, Júlio, mas eu sou bom, eu faço. Não faz. Não faz. Se você acha que faz, você está se enganando. Júlio, se onde mora o perigo? Aqui, gente, ó, nessas matérias aqui, ó. Né? Pelo menos nessa prova. Né? Matemática financeira aqui, estatística. Né? São 4. Vou botar aqui de vermelho. Né? São 4 questões. Economia, gente, 4 questões. Pode ter questões de cálculos enormes, tá? E raciocínio lógico, né? Vamos ter cálculos aí, né? Até os assuntos, né, de lógica da argumentação,
Algumas questões de lógica da argumentação são enormes, a gente tem que calcular. Algumas questões da tabela da verdade, por exemplo, né, quem estudou tudo sabe que tem questão ali da tabela da verdade que você pode gastar de 5 a 10 minutos, tá? Então, aqui nós já temos quantas questões aí, né, gente? 18, né? 18 questões aí, né? Que a gente pode, né, levar aí de 5 a 10 minutos. De 5 a 10 minutos, tá? De 5 a 10 minutos. Como é que pode, né? Eu ficar em questões que levam de 5 a 10 minutos se eu tenho só 2 minutos, né, e 30 segundos, né, gente? 2 minutos e 30 segundos por questão. Pois é aí que começa o raciocínio, né, de quem é esperto, né? De quem é esperto. E na prova da tarde, Júlio, qual a tua análise? Olha aí, gente, ó, contabilidade geral e contabilidade de custo, 12. Auditoria não tem cálculo, pode até já vir ter já, é muito raro, né? TI também, então, aqui na tarde, né, nós vamos ter também 4 horas. Gente, questão discursiva 2, eu colocaria aí uma hora e meia para as duas questões, né? Dá, né? Meia hora para fazer uma dissertação. Você sabe do tema ou não sabe? Não tem que inventar. Então, aqui seria 1h30, né? Para essas questões discursivas, né? 30 minutos para, né, gabarito. Sobrariam aí 2 horas, né? 2 horas, né? 120 minutos para quantas questões? 40. Que daria o quê? 3 minutos. Olha isso. 3 minutos. Gente, contabilidade geral e contabilidade de custos. Tem questões de contabilidade de custos, de controle de estoque, custo unitário, que, né, vai levar aí 5 a 10 minutos por baixo, né? Por baixo. Então você vai ter 120 minutos, estou calculando aqui. 120 minutos, já calculei, né? 120 dividido por 40 questões, né? 3 minutos por questão. Então, 3 minutos por questão. 2 minutos e meio na prova da manhã e 2 minutos e meio na prova da tarde, né? Então, e aí, Júlio, como é que faz? Como é que faz? Faz rápido, mais rápido que puder, na sequência que o examinador coloca a prova, né, na tua mesa, até porque tem provas diferentes. Então, se todo mundo fosse executar a resolução da prova do jeito que ela aparece, observe que as provas não são iguais. Então, algum grupo ia ter vantagem, né? Por quê? Como assim, Júlio? Se eu tenho 2 tipos de provas e uma prova coloca questões de cálculo logo no início, português já são aqueles textos enormes e depois vem raciocínio lógico, né? E matemática financeira, para você resolver e o aluno vai nessa sequência, meu amigo, ele vai pro resto da prova morto, vai destruído e vai errar questões bobas. E se uma prova, por exemplo, jogasse essas matérias de cálculo lá pro final, esse que fez essa prova nessa sequência vai ter vantagem, sim. Imagine 2 grupos com o mesmo nível de preparação. O aluno que deixar as provas, né, que requer mais energia mental, requer cálculo, requer atenção, que deixar por final, ele vai obter vantagem, com certeza, né? Com certeza. E é nessa lógica que a gente tem que pensar na resolução das questões, beleza? Então, meu amigo, entenda, não basta ter estudado bem, né? Você tem que ser esperto aqui, nessa ordem, na escolha das questões que você vai fazer de cada matéria, tá? Só para finalizar aqui, no final eu vou dar o recado, né, do curso que eu tenho, né, que já tive alunos que, né, me agradeceram. Júlio, essa tua dica de escolha o que você vai errar. Eu sempre dou a dica, escolha o que você vai errar na prova.
quando você escolhe o que você vai errar, que hoje eu digo, não é errar, escolha o que você vai ganhar no chute. Escolha o que você vai errar. Deixa pro final, porque na maioria das vezes não dá tempo. Então já escolhe essa questão para não fazer. Deixa pro final. Então a estratégia de prova é quem escolhe, né, as questões que você vai errar é você. Porque se você não escolher, o examinador é que vai escolher. Então você vai cair numa pegadinha, né, que é colocar questões ali. Gente, na minha tese tem questões que são colocadas de propósito para ninguém conseguir resolver. Tem questões que ou é para levar 20 minutos, entendeu? Ou não tem resposta. E aí um monte de gente cai, né? Cai. Por exemplo, tem pessoas formadas em contabilidade que querem fechar a prova de contabilidade porque, né, eu sou bom de contabilidade, eu sou contador. E aí, meu amigo, né? Às vezes o cara fica numa questão ali que leva 10 minutos e o outro aluno pega esses 10 minutos e resolve 10 questões de 1 minuto. Tem as famosas questões de 1 minuto, né? Aquela questão que você lê ali 2 linhas, 3 enunciado e tem 5 opções. Questão 1 minuto. Então, eu já cometi esse erro, né, de ficar ali me matando em questões de cálculo e um monte de questão 1 minuto lá na frente da prova. E aí, quando o aluno, né, que não tem experiência em resolver as provas, vai para as questões minutos, ele já está com a fadiga mental, já está, né, desgastado e começa a errar. Isso é o mais clássico de vocês, né? Todo mundo que eu converso, que estuda, né? Se você não sabe o que eu estou falando, obviamente você não estuda, não sabe o que é resolver uma prova, né, de verdade, né? Gastando ali 5 a 10 minutos, batalhando ali nas últimas questões. Então, eu sempre lembro na prova de matemática financeira, no concurso que eu passei para auditor fiscal, gente, chega uma hora que 2 mais 3, você calculando 2 mais 3, você para e diz, meu Deus, quanto é 2 mais 3? Porque a mente está travada. E isso só identifica, só sabe, né, se identifica com essa frase minha, quem estudou e foi até o fim batalhando ali questão por questão. 2 mais 3, quanto é, gente? Não sai, às vezes não 5. Porque você já tá só né? Só o milho da pipoca, não, o milho da pipoca é algo bom, né? Você tá só, né, os farelos, né? Você tá só os farelos. Então, meu amigo, seja esperto, tá? Escolha o que você vai errar, entendeu? Porque, coloca na tua cabeça, são 80 questões. Se fossem 8 provas de 10 questões, e você, em cada matéria, escolhesse 2 questões, eu vou errar essas questões. Deixa pro final, se der tempo eu faço. E aí você identifica em cada prova 2 questões ali que vão levar de 5 a 10 minutos. E faz as outras 8 questões. Imagina se você, em 10, né, em 8 provas, faz 8. 8. E escolhe 2 para não fazer. E chega, falta 20 minutos para terminar a prova. E você fez 8 de casa. 8 de cada. Aprovação na certa. Fazer 64 questões de 80 de um concurso de auditor, uma aprovação na certa. 80%. Isso desconsiderando os pesos, né? Tô sendo bem didático aqui na explicação. Se você faz 80% de cada prova, escolhendo ali 20%, não vou fazer isso aqui vai treinar a minha mente ou vai tomar tempo de questões fáceis lá na frente que eu vou errar. Então, seja esperto, escolha. Na verdade, o Marcelo Danilo aqui na Cefa, né, ele me agradeceu, justo deu uma dica que, cara, na prova de fiscal eu vacilei, mas na prova de auditor eu segui a tua dica. Tu falava assim, escolhe que tu vai errar. E ele disse que na prova de contabilidade, por exemplo, Júlio, a prova de contabilidade, 20 questões, teve 3 questões ali que eu digo, eu não vou fazer essas questões, mesmo sabendo. Entende a diferença do sábio? Mesmo sabendo que vocês... Aí que tá, quem estuda, olha a questão e sabe, ele já sabe de cabeça que vai levar 10, 15 minutos. Mesmo sabendo de 3 questões que ele ia levar 10 minutos, ele não fez.
Ele deixou para o final. E eu perguntei, Marcelo Danilo, quantas questões tu acertou de contabilidade? Ele disse, eu acertei as outras 17. Entende? Aquelas 3 questões que ele escolheu errar, na verdade foi não fazer, né? Permitiu que ele respondesse as outras 17. Né? Porque se ele fosse fazer aquelas 3 questões, ele ia perder muito tempo e quando ele fosse, né, para as outras questões, ia estar já fadigado, ia estar já, né, esgotado, né? E querendo mostrar ser bonzão, né? Nessas 3, talvez ele não faria 17, ele faria 13, 14. E aí, meu amigo, concurso de auditor fiscal, uma questão, 2, já é o suficiente para você perder, né, a vaga. Você cai do 30 por 150. Então, isso é muito importante, tá, gente? Escolher o que você vai errar. Na verdade, existe estratégia de chute de prova, tá? Que eu vou mostrar mais na frente. Então, meu amigo, só para finalizar aqui, entenda isso aqui de uma vez por todas. Né? Existem as questões que eu chamo. Existem as questões 1 minuto. Eu queria colar umas questões dessa aqui, mas não vai dar. 1 minuto, né? Existem as questões 1 minuto, né? Essas questões, gente, ela é basicamente uma estatística, tá? Elas são quase 50%, tá? De 40 a 50%. De 40 a 50% as questões. Ela tem 1 minuto. Você leu ali, já na tua cabeça eu sei desse assunto ser a resposta, tá? É o tipo de questão que você tem que catar logo no início da prova, né? E aí existem as questões, né? As questões aí que vão, né? De 2 a 3 minutos, tá? De 2 a 3 minutos em média, tá? Essas questões, você é o que está na média da prova, tá? Só que essas questões, elas são aproximadamente, tá? De 20 a 30%. De 20 a 30%, tá? Então, esse é o tipo de questão que no controle de tempo, né, elas te atrapalham. Agora, existem as questões aí que eu chamo, né, de 5, 10 minutos, tá? De 5, 10 minutos. Questões, né? Vou botar aqui 10 minutos. 10 minutos. Que é aproximadamente aí também, né, de 20 a 30%, tá? Gente, uma prova dessa, vou colocar aqui 20 questões. 20 questões de 10 minutos, gente, são 200 minutos. Olha só. 20 questões de 10 minutos são 200 minutos. Gente, a prova tem 210 minutos, tá? Então, muito cuidado. Muito cuidado, né? Por que que o pessoal fala assim, não deu tempo, no final eu fui. Por quê? Porque ele foi pegando essas questões, né? 5 a 10 minutos, tá, gente? Mas eu vou botar 10 minutos. Se fosse 5 minutos, gente, faz esse cálculo aí, né? Tu tá exagerando? Não, gente. 20 questões vezes 5 minutos. Gente, isso dá 100 minutos. 100 minutos, gente, é quase 2 horas. 100 minutos é quase 2 horas. Então, é aqui que mora o perigo, né? Aqui que mora o perigo, nessas questões de 5 a 10 minutos, tá? O aluno tem que ser esperto, né? De reconhecer isso, né? Dessas questões. Por quê? Porque essas questões é que vão tomar, né, o tempo. E aí, meu amigo, o filme, né, o fim dessa história já é bem conhecido por muitos. Então, e aí, Júlio, o que fazer? Meu amigo, estratégia de prova, tá? Estratégia de prova.
Se você tiver o discernimento rápido ao ver cada prova, identificar essas questões, né? Você deixa elas para o final, né? E no final ainda tem a chance de ganhar elas no chute, né? É outro assunto que eu vou tratar, né? No curso que eu tenho já, tá lá tudo explicadinho o que eu fiz para a Cefa. Só que eu vou gravar aqui a minha estratégia para auditor fiscal, a pedido de muitos alunos, né? Júlio, me ajuda, tá? Calma. Muitos bons alunos já estão preparados aqui para o Cefaz MT. E, meu amigo, vou te falar, chute de prova, se você sabe 5, você faz 7. Se você faz 6 questões, sabe 6, você faz 8. Por quê? Estatística. A estatística do chute certeiro, né, que eu vou mostrar para você, ela funciona para quem estuda. Então, né, vou mostrar o conteúdo aqui do curso que eu tenho, tá? Então, gente, olha aqui, isso aqui é o conteúdo do curso que eu vou botar aqui no link abaixo, tá? Esse curso, ele não tá no meu site, não. Eu, né, disponibilizo ele para poucas pessoas, mas resolvi abrir dessa vez, tá? Então, tem esse vídeo de apresentação, né? Você está assistindo agora. Então, ordem das matérias, né? Para fiscal, auditor fiscal, tá? A ordem das matérias, né? Eu vou falar, vou sugerir, né? Falar sobre pausas e descanso, gente. Olha só, eu falei tanto aí no tempo, ainda tem aquele tempo ali, 5 minutos que você, né, tem que ir no banheiro, que tem que ir, mesmo não tendo vontade. Né? Por quê? Porque é essencial para a sua circulação, respiração, alongamento dos olhos, né? Então, é muito importante, no mínimo, gente, 2 pausas, tá? Ali, né, após 1h30 de prova, né? Alimentos, gente, isso aqui é uma dica que eu peguei com uma colega minha de trabalho, ex-colega minha de trabalho, que ela era nutricionista. Eu falo sobre isso, né? Chute estatístico certeiro. Aqui, gente. Aqui. Isso aqui me fez ser aprovado na Cefa, tá? Tu tem aqui uma prova com 10, né? 10 questões. Se tu sabe 2 e precisa no mínimo 4, sabe? Eu fiz isso numa prova de atualidades, que foi a pior prova. Você chuta as outras e ganha mais 2, no mínimo, tá? Então, Júlio, isso é 10, eu sei 5, dá pra fazer 7. Júlio, se eu só sei 4, dá pra fazer 6. Júlio, se eu sei 7, cara, é muito provável que você faça 8 ou 9. Né? Por isso, você tem que saber as questões que você vai deixar pro final. Né? Por isso que eu chamava de questões que você vai errar. Mas, na verdade, você separa essas questões para ganhar elas no final. Como? No chute. Então, quanto mais você tem certeza das questões que você resolveu, mais a estatística vai favorecer os teus estudos, tá? E aqui, gente, ó, 50% da prova em 2 horas. Gente, na verdade, eu sempre, né, sou bem prudente nas minhas estimativas. Mas, se você tem 40 questões ali de 1 minuto, você vai levar, né, aproximadamente, sendo muito pessimista, 60 minutos. Tá? Como assim, Júlio? É possível fazer metade da prova em 1 hora? É, gente. É aí que a gente ganha tempo. É aí que a gente ganha tempo para responder as questões de 5 a 10 minutos. Logo de cara, no início da prova, você tem que ser uma metralhadora nas questões de 1 minuto, beleza? Então, gente, é isso, tá? Esse é o conteúdo do curso, né? Já tá tudo gravado, só vou gravar a parte aqui específica, né, da Cefaz MT, né? E aí eu vou criar um grupo, tá? Vai ter tudo isso aqui mais um grupo do WhatsApp para você tirar todas as dúvidas, tá? Já vou deixar o link aqui abaixo. Então, vou disponibilizar todo esse conteúdo para vocês, mais o grupo do WhatsApp, onde eu vou estar lá para você tirar as suas dúvidas, tá bom? Beleza, gente?
É isso, tá? Acredito que só o que eu expliquei aqui já abriu a mente, né? Só o que eu expliquei aqui já, né? Quando eu converso com uma galera boa que já passou em concurso menor, mas quando, né, analisa a coisa com o olhar de quem já, né, é escaldado, entendeu? Já vai para a prova, né, com outra visão, beleza? Então aí, né, tá aí meu Instagram, qualquer dúvida. O investimento vai ser R$ 100, tá, gente? Paga mal a plataforma hospedagem dos vídeos, tá? E eu vou estar lá no grupo, tá? Não vou me eximir de ajudar vocês nessa prova aí, tá? Você faz do Mato Grosso, beleza? Forte abraço.